te interromper? Já iria falar da gravação. Elizabeth começou. Fique à vontade. Maravilha, muito bom. Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, né? É uma grande alegria estar com vocês aqui novamente nesse Ikigai. Hoje a gente está trazendo aí um tema muito especial, com pessoas especiais, né? E com o nosso palestrante aí, nosso facilitador, né? Que é o Igor Victorino. O Igor, ele é formado em engenharia de produção, pós-graduado em gestão de pessoas e coaching. O Igor também é especialista em neurociência, comunicação e desenvolvimento humano. Formado em Personal Executive Business Master Coaching e treinador de inteligência emocional. Especialista em análise comportamental, experiência de 20 anos de liderança de equipes e gestão de pessoas, né? Então, Igor, seja muito bem-vindo aí. Esse tema é um tema que precisa estar cada vez mais presente, né, nas nossas conversas diárias, precisa estar cada vez mais presente nos nossos comportamentos, na nossa maneira de relacionar com as pessoas, na nossa maneira de se comunicar, né? Inclusive, por coincidência, essa semana eu também ministrei uma palestra sobre inteligência emocional. Eu falei, ó, gente, vai ter uma, mas o rapaz que vai apresentar para a gente lá é muito mais especializado que eu, tá? Mas aí já estendi o convite para eles também, né? E que bom que a gente está aqui. Espero que seja uma noite muito agradável aí para todos e que a gente consiga conhecer um pouco mais sobre esse tema aí, viu? Aí, Igor, se quiser apresentar, fica à vontade aí. Eu vou finalizar aqui para meu compartilhamento. Maravilha. Estão vendo minha tela aí? Ok, Igor. Sim. Maravilha. Eu não vejo vocês e nem me vejo, hein? Acho que eu coloquei a tela inteira. Vamos lá. Gente, mais uma vez, um grande prazer poder estar aqui com vocês. Agradecer o convite aí do Ikigai Academy, em particular aí o Marcos Ozanic, né, que entrou em contato comigo, e falou bastante desse grupo aí. Então, é um prazer poder estar aqui e fazer essa troca. Né? Falou do outro rapaz lá, tem mais conhecimento, mais preparado. Na verdade, tudo é uma soma, né? Cada um tem uma forma de passar, e eu digo que tudo agrega. E existe um conceito que eu falo que é o seguinte: custa caro achar que sabe. No passado, eu fui assim, quando já tinha visto uma palestra, já tinha assistido uma aula, num tema que eu já conhecia, eu falava, isso aí eu já sei. E quando a gente faz isso, a gente perde muita oportunidade de agregar alguma coisa que a gente não viu, uma forma diferente, uma abordagem diferente, uma visão diferente. E isso também é ter inteligência emocional. Né? Eu quis fazer essa introdução. Mas vamos lá. Como eu disse aqui, né? Começar mais uma vez perguntando se vocês me ouvem bem. Todos me ouvem bem aí? Sim. Maravilha. Sim. Eu acho que eu vou diminuir aqui, porque eu não vou conseguir ver o chat aqui assim, né? Vou tirar a tela inteira. A gente vai estar te apoiando aí também em relação às perguntas no chat aí, tá, Igor? Maravilha, então. Aí, se qualquer coisa, você pode me chamar ou chamar a Sueli aí, a gente vai estar te apoiando aí, qualquer pergunta ou comentário que o pessoal fizer no chat aí. Show de bola. Estou sem retorno aqui, se eu sair da tela aqui, estou em pé aqui, às vezes posso... Se eu sair da tela, vocês me dão um puxão aí. Olha, saiu do enquadramento aí. Tranquilo. Tamo junto. Bom, como eu falei, eu me chamo Igor Victorino, e eu tive a oportunidade de escrever um livro junto com alguns coautores da área do desenvolvimento humano, mas eu estou mostrando isso por quê? Porque eu tenho o objetivo de, no final, depois, disponibilizar para o pessoal do Ikigai, para distribuir para quem está nessa reunião, um link do livro digital Executivo Blindado, para as pessoas baixarem gratuitamente aí, porque tem tudo a ver com o que a gente vai estar conversando aqui hoje.
que é sobre ter inteligência emocional também, para que ele vai equilibrar aí vida e trabalho. Bom, então, nós vamos falar um pouquinho, primeiramente, sobre resiliência. Nós vamos falar sobre essas duas palavrinhas. Resiliência e inteligência emocional, que, na verdade, são três, que a gente escuta e ouve muito dentro do ambiente organizacional, mas a verdade, talvez, é que é muito pouco praticado dentro do nosso ambiente corporativo. Poucas pessoas têm uma alta resiliência, poucas pessoas têm uma boa inteligência emocional. E talvez, com o que eu vou falar aqui hoje, talvez você possa fazer uma autoavaliação e entender se você é uma pessoa emocionalmente inteligente, se você é uma pessoa resiliente ou não, ou se você não tem. E talvez com algumas dicas, com alguma coisa que eu vou falar aqui, você possa aí praticar e se tornar uma pessoa resiliente ou inteligente emocionalmente, ou mais resiliente, mais inteligente emocionalmente. Então, a gente vai começar trazendo uma definição aqui, um pouco do conceito de resiliência. E aí eu queria pedir que vocês colocassem aí, e quantas pessoas pudessem colocar no chat aí, de maneira bem curta, o que é resiliência para você? O que significa? Numa frase bem curta. O que significa resiliência para você? E aí, se vocês puderem me ajudar a falar umas 2 ou 3 frases que o pessoal colocar aí, ou uma palavra, o que significado que tem resiliência? Somos 9 participantes aqui, tá, Igor? Só para te dar um Maravilha. retorno aí. E aí, alguém se arrisca? O que Pode abrir significa o áudio. resiliência para você? Capacidade de resistir a grandes pressões e sem muitas... para mim, a capacidade de resistir a grandes pressões, né? Esse termo Maravilha. parece que vem da física, né? E é exatamente por aí mesmo. Resistência, ser flexível, é o que colocaram no chat. Maravilha. Então, bacana entender um pouquinho, mais ou menos, quase que cada um pode ter uma percepção daquilo que é resiliência. E qual que está certo? Todos. Aquilo que você tem para você como resiliente, você está certo naquele seu pensamento. E eu vou trazer uma definição aqui, que eu tenho comigo, que é o seguinte. O que seria resiliência? Essa capacidade que o ser humano tem de passar por problemas, de passar por dificuldades e resolver esses problemas o mais rápido possível. E, é claro, com equilíbrio emocional, sem se desequilibrar emocionalmente. O que acontece? Muitas das pessoas, a grande maioria das pessoas, muitas vezes, quando se depara com um problema, quando se depara com uma dificuldade, começa com um mimimi, começa com um dodói, ou começa com uma raiva, e não parte para cima para resolver o problema. Ou ela demora para buscar uma solução para esse problema. Opa, tem que sair minha tela aqui. E a pessoa demora para partir para cima para buscar uma solução para aquele problema. Por quê? Porque ela fica lamentando, porque às vezes fica chorando, lamentando aquele problema, algo que já aconteceu. Então, se você age rápido para resolver um problema, quando você tem um problema, você é uma pessoa altamente resiliente. Agora, se você demora, se você fica lamentando, se você fica chorando ali por aquilo que já aconteceu, por aquilo que está se passando, então talvez você não tenha uma boa resiliência, uma alta resiliência dentro daquilo que a gente fala de inteligência emocional. Então, se você é uma pessoa, né, o interessante é que eu não estou falando disso só no âmbito profissional, mas também no âmbito pessoal. O quão mais rápido você é para resolver os problemas no seu setor, na sua área de trabalho. Quando você tem um problema na sua casa, né, seu filho, sua esposa, seu marido, você tem um problema para resolver. Você parte para cima, você é daquele que vai rápido para resolver o problema, ou você é daquelas pessoas que demoram para resolver? Se você parte para cima rápido, então você tem uma boa resiliência. Se você demora, então talvez você não tenha uma boa resiliência. E o que eu digo é o seguinte, pessoas resilientes, às vezes, elas passam
por problemas e por adversidades dentro da vida dela, e esses problemas, ele não tem solução. E aqui eu quero trazer agora uma segunda definição daquilo que é resiliência. E me dá muito medo de passar isso aqui, porque as pessoas acabam indo sempre para essa segunda definição. Por quê? Porque ela é muito cômoda, que é o que não tem solução, solucionado está. Com certeza, algum de vocês já deve ter ouvido isso por aí. Mas o que é exatamente que isso quer dizer? Muitas vezes você vai ter um problema, às vezes, dentro da sua própria empresa, que não tem solução. Você não consegue eliminar, você não consegue resolvê-lo. Mas você consegue melhorar, você consegue mitigar, diminuir, até chegar naquele ponto máximo onde você consiga estabelecer uma condição mínima para que você possa conviver com aquilo ali de uma maneira saudável, diminuindo ao máximo o seu impacto. O que não tem solução, solucionado está. Então, talvez um bom exemplo para a gente dar sobre essa segunda definição aí de resiliência é talvez o caso de Mandela. E aí, sem levantar nenhuma bandeira ou entrar no mérito de que fez de bom ou de ruim. Mas Mandela foi preso, durante o tempo tentou sair da prisão, não conseguiu, e talvez ele tenha pensado na segunda definição. O que não tem solução, solucionado está. Vou ficar 27 anos preso. Então, vou passar esses 27 anos da melhor forma que eu puder. E aí, Mandela fica esses 27 anos preso, desenvolvendo ali dentro, nesse período, o seu equilíbrio emocional. E quando ele sai da prisão, ele ainda se transforma no presidente da África do Sul, 27 anos depois de sair da cadeia. Bom, eu duvido que muitos de nós, talvez, claro que ninguém aqui quer ficar preso 27 anos, mas a ideia não é essa, mas quantos de nós sairíamos depois de 27 anos preso com um equilíbrio emocional, com toda essa resiliência de passar 27 anos se desenvolvendo e ainda se tornar um presidente? Então, o que não tem solução, solucionado está. Cuidado, porque eu tenho certeza que a maioria dos problemas tem solução. Você não pode ficar usando essa definição a toda hora, a todo momento, porque ela é muito cômoda. Né? Você tem que realmente falar, poxa, esse problema ele não tem solução. Esse problema realmente ele não está focado na minha alçada. Eu vou aceitá-lo, aceito esse problema, obviamente, uma vez que já esgota todas as possibilidades de uma resolução total, mas eu vou tentar acertar e me ajustar, é claro, às consequências desse problema. Então, você vê aí na sua casa, sei lá, talvez a pior dor que um ser humano possa passar, na minha opinião, seja talvez a morte de um filho. E aí eu vou levar um pouco para o extremo aqui, apenas para ser didático, para dar um impacto. Talvez seja a morte de um filho. A morte de um filho, com certeza, é algo terrível. Só que as pessoas altamente resilientes, elas conseguem passar por esse momento de dor com um pouquinho, talvez um pouquinho mais de facilidade. O que não tem solução, solucionado está. Eu vou chorar, eu vou ficar triste, eu sempre vou lembrar do meu filho, mas eu não posso paralisar a minha vida. Então, essas pessoas, elas vivem todo esse período de dor, mas elas conseguem rapidamente se recuperar e seguir em frente. Talvez, eu nunca passei por isso, talvez seja fácil para mim falar sobre isso. Mas se eu passar, será que eu terei toda essa resiliência? Mas o ponto que eu quero passar é sobre essa segunda definição. Se algo está fora do seu campo de atuação, está fora da sua zona de controle, não adianta você ficar lamentando. Não tem o que fazer, você só consegue o máximo para influenciar. Para de perder tempo com aquilo ali e segue em frente. Ou busca uma melhor forma de conviver com aquilo ali, minimizando, diminuindo os impactos que aquilo pode causar na sua vida. Então, o que não tem solução, solucionado está. Vamos viver da melhor forma possível com esses problemas. E a maioria dos problemas ela tem solução. Tá? Eu quero trazer uma outra frase para vocês aqui, que é uma frase que eu tenho um mentor disse para mim uma vez, eu carrego para a minha vida, que é algo mais ou menos assim. As pressões e dificuldades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Vou repetir. As pressões e dificuldades da vida se dissipam à luz do conhecimento. Todo e qualquer problema que você tem na sua vida, você não está sabendo como resolver esse problema, vai buscar conhecimento. Né?
Você está com dificuldade de saber como vender dentro da sua empresa? Vai buscar conhecimento. Está com dificuldade de entregar com mais qualidade, de entregar com menos custo, de entregar mais rápido? Vai buscar conhecimento daquele processo, daquele produto. Vai buscar conhecimento. Está cheio de livro, está cheio de curso, treinamento, de inovação no mercado. Todo e qualquer problema que você tem. Existe um livro, existe um curso, existe um especialista. Vai buscar conhecimento. O problema não é o problema. Isso é muito importante. O problema não é o problema. O problema é a atitude que você tem em relação a esse problema. Se você tem um problema lá na sua organização, o problema não é esse problema. O problema é a atitude que você vai ter conforme você vai encarar esse problema. Como você age uma vez que o problema aconteceu? Porque problemas vão ter. Eu digo que uma pessoa resiliente, ela é uma pessoa especialista em resolver problema, porque sempre vai ter problema. Então, se você não estiver sempre preparado, focado, se tornar um especialista em resolver problema, você vai ficar se lamentando toda vez que um problema acontecer. Você vai ficar ali pensando, ai meu Deus, e agora? O que eu faço? E não parte para cima para resolver. Tá? Então, muito bom que você trouxe, Igor. Pode falar. Queria até fazer um comentário, né? Os filósofos estoicos, né, se apegavam muito àquela questão do memento mori, né? Ou memento mori, né? Que é um lembrete para dizer para a gente que a gente é mortal e que a gente vai sofrer problemas inerentes à vida humana, né? E o quão faz importante realmente a gente deter essa inteligência emocional para lidar com os diversos problemas que nos afligem, que nos atingem no dia a dia, né? Assim, realmente a gente tenta gerenciar uma série de questões na vida da gente e muitas das vezes a gente esquece de gerenciar a si próprio, né? Ser um gerente de si, né? Um gerente das próprias emoções e sentimentos, né? E isso tudo que você está trazendo aí, eu estou passando uma novela na minha cabeça e me traz reflexões importantes aí, né? Muito bom. Bacana. É aquela teoria do 80-20, né? 80% do que acontece comigo, eu sou responsável. Apenas 20% é o externo, é aquilo que eu não tenho controle e ação sobre isso. Então, 80% é a atitude que a gente tem realmente em relação aos problemas e às decisões que a gente toma. Obrigado por agregar aí. Excelente. E aí tem uma outra forma também de resolver problemas com mais rapidez, que muitas vezes a gente acaba, às vezes, ignorando, talvez por ego, soberbo, não sei. Muito a ver com aquilo que eu falei no início, né? Custa caro achar que sabe. E o que é essa outra forma de rapidez? É você ter um pouco de humildade e você conversar com outras pessoas. Tenho certeza que muitos dos problemas que vocês têm, que a gente tem dentro da organização, outras pessoas já tiveram no passado esse problema. Seja não só no âmbito profissional, dentro da organização, mas também na vida pessoal. Outras pessoas já passaram por aquele problema e já resolveram aquele problema. Né? Conversar com seus colegas, às vezes, quando a gente está muito imerso dentro de um problema, passando por aquilo ali, a gente não consegue ver a solução para esse problema. Agora, quando você conversa com outras pessoas, você traz o seu problema para essas outras pessoas, as pessoas que estão de fora, elas conseguem trazer, muitas vezes, até uma solução para o seu problema ou ajudar você a refletir sobre uma solução para você resolver aquilo ali. Então, eles não estão sentindo o medo que você está sentindo aquele problema, ou a tristeza que você está sentindo, ou a raiva que você está sentindo, dependendo daquilo que você está passando. E aí eles conseguem, de repente, falar, trazer uma solução para você. E não só dentro da empresa, como eu falei, mas também dentro do seu âmbito pessoal, fora da empresa, de uma organização também. E isso é uma coisa muito importante, porque existe um livro aí que deixa muito claro uma coisa muito interessante. Talvez todos vocês, alguns de vocês já devem ter escutado isso, e para mim faz muito sentido. Eu vivi isso na pele. As pessoas que você tem conversado, né? Você tem conversas substanciais, ou seja, quais são as 5 pessoas que você caminha, que estão mais próximas de você? Esse livro diz o seguinte: nós somos a média daquelas pessoas mais próximas, dos 5 melhores amigos que nós temos, daquelas pessoas que a gente mais convive. Então, quais são o tipo de pessoas que você tem dentro do seu ciclo mais fechado ali de amigo? Quem são os seus amigos? Quem são as pessoas que agregam valor
para você. Você tem conversas substanciosas com essas pessoas? Essas pessoas, elas te levam, te agregam, ou elas levam você para baixo? Se você começa a andar com pessoas que só reclamam, a tendência o que é? Depois de um tempo, você virou um reclamão também. Você começa a reclamar. Aquela rodinha de fofoca que está lá, você todo dia fazendo parte daquilo ali, daqui a pouco você virou mais um ali na fofoquinha e tal, reclamando também de tudo pelos corredores. Você se transforma num reclamão, numa reclamona. Então, como é que é a qualidade dos seus colegas, dos seus amigos? Entende? Os primeiros livros, alguns dos primeiros livros que eu li sobre autoconhecimento, o autor falava uma coisa que eu não esqueci até hoje. Eu tive alguns mentores também que me diziam algo parecido. Se você quiser voar com uma águia, né, muito repetido aí também nas redes, quer voar com uma águia, precisa andar com águia. Se você andar com peru, você vai aprender o quê? A fazer glu-glu. Não tem outro caminho. Então, aí fora você tem andado com quem? Com águia ou você tem andado com peru? Porque se você anda com águia, você traz um problema para esses águias e a tendência é que eles te tragam soluções. Ou te ajudem a conseguir soluções. Se você está andando com os perus, eles começam a fazer glu-glu. Como assim, Igor, fazer glu-glu? Você vai levar um problema para eles e a pessoa começa a reclamar. Nossa, tá difícil mesmo, né? O mundo é injusto. Nossa, tá complicado. E começa a reclamar. Falar, putz, nossa, é difícil mesmo. Meu Deus do céu, não dá mesmo, não vamos conseguir. Então, o meio onde você está, a roda de pessoas com quem você se relaciona, com quem você passa mais tempo, vai influenciar muito também em você se tornar uma pessoa mais ou menos resiliente. Então, reflete, como está a qualidade dos seus amigos? Como está a qualidade das pessoas que andam com você? Né? Então, se você se senta a uma mesa em que você talvez seja o mais inteligente da mesa, é maravilhoso também, porque você tem a oportunidade de contribuir e transbordar para aquelas pessoas que estão ali, mas experimente talvez buscar sempre sentar aí nas mesas onde você talvez seja o mais tonto ou, entre aspas, o mais burro daquela mesa. Eu, quando comecei a participar de algumas mentorias para São Paulo, era curioso, e eu me sentava nas mesas e algumas pessoas que eu acompanhava já na internet ali, que eu tinha com os mentores, que uma pessoa estava sentada ali do meu lado. E me olhando como se a gente estivesse no mesmo patamar, no mesmo nível, porque é como funciona, né? Quando você está com pessoas que estão buscando esse crescimento, que tem essa mentalidade resiliente de crescer, dificilmente essa pessoa, ou ela não vai ligar para você, ou ela vai estender a mão e ela vai querer te ajudar. Geralmente, quando você tem uma pessoa te puxando para baixo, essa pessoa está em outro patamar. Ela está querendo, talvez, buscando aquilo que você está buscando, mas ela não está sintonizada com você. Então, procura ser o mais tonto da mesa, porque agrega muito valor. Os caras vão falando ali, você vai só pegando, anotando e consumindo ali. Claro, equilíbrio e abundância não é só receber, né? Dar e receber. Então, sim, teremos oportunidades de sentar em mesas onde você talvez seja mais capacitado, com mais conhecimento, você vai poder contribuir mais ali. Então, você aprende muita coisa. Então, tem um pouquinho aí dos conceitos de resiliência, essa capacidade humana de ver um problema, ver uma adversidade, eu parto para cima e resolvo. Eu imagino que aqui só tenha pessoas que partem para cima e resolvem. Então, se você for uma dessa pessoa, eu peço você colocar aí no chat para declarar ali, hashtag eu parto para cima, só para a gente declarar que você é uma pessoa que parte para cima do problema. Talvez você tenha se identificado aí, lembrado de algum problema que você passou e você ficou lá, puxa, lamentando, perdeu 30, 40, uma hora lamentando o problema, até você decidir tomar uma ação e resolver aquilo ali. Né? E agora você não vai mais perder esse tempo, você já vai partir para cima para resolver esse problema aí. Ok, hashtag eu parto para cima. Bom, vamos lá. Podemos seguir aqui? Quem quer fazer um comentário sobre resiliência? Claro, fica à vontade, fica à vontade. Então, vamos em frente aqui. Vou trazer agora, sim, um pouquinho da definição de inteligência emocional, que está muito casado com a resiliência. Resiliência
tem tudo a ver aí com inteligência emocional. E inteligência emocional, pessoal, são 5 pilares. Se você trabalhar esses 5 pilares dentro de você, você pode dizer que você é uma pessoa emocionalmente inteligente. Então, vamos lá, vamos falar de cada um desses pilares. E aí eu começo com o pilar número 1. Oi, ah, tá. Achei que não. É porque na projeção que para mim estava na tela anterior, mas bora. Não, eu mudei agora mesmo. Vamos lá. Certinho. Então, o primeiro pilar fala sobre reconhecer as próprias emoções. Tá aí, mas só reconhecer as próprias emoções é o quê? Eu sei que eu estou triste, eu estou com raiva, eu estou alegre, com medo. Então, vamos lá. Primeiro, a gente entender que a gente possui as 4 emoções básicas ali. Existe uma série de emoções, acho que são mais de 20 ou 30. Mas, consideradas básicas, nós temos essas 4. O medo, a alegria, a tristeza e a raiva. Alguns autores consideram o amor como um 5º elemento dentro das emoções básicas. Eu considero esse amor dentro da emoção da alegria. Tá? Mas pode ser que vocês encontrem alguma literatura aí, o amor como um 5º elemento. Mas, independente disso, uma pessoa inteligente emocionalmente, ela percebe as emoções dela. Nossa, eu estou feliz, eu estou triste. Só que mais do que isso, mais além, ela entende quais são os gatilhos que disparam esses sentimentos, essas emoções, que é o que vai permitir elas lá na frente tomar alguma atitude, certo? Então, reconhecer as próprias emoções. Uma coisa interessante para vocês gravarem. Pensamento gera sentimento que vai desencadear em uma ação. Pensamento gera sentimento que desencadeia em uma ação. Pensamento bom, de uma maneira bem clara, pensamento bom, sentimento positivo ou negativo, sentimento bom ou positivo. Consequentemente, ações que eu tomar em relação a esse sentimento, elas são boas ou ruins? Elas serão boas. Da mesma forma, se eu começo a alimentar a minha mente com coisas ruins, com porcarias, se eu ainda, para quem ainda assiste televisão, se eu assisto lá um jornal nacional só com notícia ruim de tragédia, meu cérebro começa a projetar o quê? Coisas ruins, tragédias. A sua mente não sabe a diferença entre o que é real e o que é fictício. Ela não sabe a diferença entre o que está acontecendo agora e o que aconteceu há 10, 20 anos atrás. Quando você projeta essa imagem na sua mente, ela entende que aquilo está acontecendo agora, está acontecendo com você. E aí você sente. O corpo reage, começa a liberar, nosso corpo é química, liberar reações, hormônios voltados para aquele pensamento que você está tendo. E os seus sentimentos serão um espelho desses pensamentos. E daí pode desencadear uma ação correspondente àquele sentimento. Aí, mas sempre me falaram para controlar as emoções. Vamos chegar lá. Só que você não controla as suas emoções. Emoções você sente. Mas você tem controle sobre as ações que você toma depois que você sente as emoções. E aí a gente vai falar disso também um pouquinho mais lá na frente. Mas lembra, pensamento gera sentimento que desencadeia em uma ação. Bom, inteligência emocional não é ausência de sentimentos, como eu acabei de falar. Uma pessoa inteligente emocionalmente, então ela não sente emoções. Não. Nós somos seres humanos. Nós não estamos no estado lúdico, crítico ali, onde a gente não sente raiva, não sente medo, não sente tristeza. Nós vamos sentir. Só que uma pessoa inteligente emocionalmente, ela vai levar esse sentimento para o lado positivo. Ela vai levar para o lado positivo da sua emoção. E aí a gente já começa a entrar no segundo pilar, que é saber lidar com essas emoções. Então, eu me reconheço, eu sei identificar quando eu estou começando a ficar com raiva e eu sei lidar com isso. Opa, peraí, com raiva, vamos mudar a direção disso daqui, porque é numa dessas que você tem uma discussão no trânsito, onde a pessoa puxa uma arma e dá um tiro na outra. Pensamento ruim gera um sentimento ruim de raiva, que gera uma ação refletida nesse sentimento.
Uma pessoa inteligente emocionalmente, o que ela faz? Quando ela percebe isso, ela sabe lidar com isso. Mudança de estado emocional. Eu aprofundo no meu treino de inteligência emocional, mas a pessoa aprende a mudar esse estado emocional e levar essa emoção para o positivo. Interessante que hoje, para ilustrar aqui, né, tem um caso acontecendo dentro da empresa, um conflito muito forte entre dois colaboradores, e um estava muito alterado, gritando, arrevecido, e a gente, calma, você está nervoso? Eu não estou nervoso, eu não estou com raiva, eu estou tranquilo, eu estou calmo. E é muito interessante ainda, porque a pessoa não se percebe, ela não consegue reconhecer ali que ela está fora de si, descontrolada completamente. Isso é falta de inteligência emocional. A pessoa com inteligência emocional, mesmo que ela tenha suas amigas sequestradas naquele momento, quando ela tem um input, ela, caramba, estou fora de si aqui. Deixa eu voltar para o meu estado aqui. Então, a gente fala reconhecer, saber parece uma coisa simples, mas se você não treinar e não olhar para isso, não, você não percebe. Não reconhece, não sabe lidar, e você tem aí as consequências. E aí a gente começa aí para um terceiro estado, porque depois de lidar com as emoções, com as suas próprias emoções, a gente precisa saber reconhecer as emoções dos outros. A gente vai ver que o terceiro e quarto pilar é muita empatia. Eu reconheço o outro e eu sei lidar com o outro. Reconheço a emoção no outro. Eu sei lidar com essa emoção com essa emoção do outro. Ah, minha esposa está triste, meu filho está com medo. Eu consigo ter essas outras percepções, perceber essas outras pessoas. Eu consigo reconhecer isso. E aí eu consigo ajudar essas pessoas. Reconheço a emoção no outro, e aí eu sei lidar com essa emoção do. A gente já pode partir aqui para um quarto pilar. Então, esses dois últimos é muita empatia. Reconheço a emoção do outro e sei lidar com isso. Eu consigo ajudar o outro. Né? Depois de lidar com essas emoções, aí vem um ponto interessante, onde você começa a se blindar. O que é inteligência emocional? Bagunça o meu jardim, mas não toca na maçaneta da minha porta. Você pode vir com tudo para cima de mim, que você não vai me tirar do eixo. Então, consigo perceber o outro, consigo ajudar o outro, e eu não permito que o outro, que a emoção do outro, me tire do eixo, que a emoção do outro impacte. Porque a verdade é que a gente só acontece com a gente aquilo que a gente permite. Muitas vezes a gente pega aquilo que é do outro, uma raiva que diz respeito muitas vezes sobre a própria pessoa, não tem nada de pessoal que a gente faz, a gente pega aquilo para a gente. Ah, o meu chefe está com raiva. Opa, eu sei perceber e reconhecer que o meu chefe está com raiva, que aconteceu alguma coisa ali. Eu sei lidar com isso. Né? O chefe está com raiva porque aconteceu alguma coisa errada e ele está vindo descontar a raiva dele para cima de mim. Está gritando, está esbravejando, falando coisas que ele não devia falar. Mas eu sei lidar com isso. E eu não estou dizendo aqui que está certo o chefe gestor gritar, falar, não é esse o ponto. O ponto é você, emocionalmente inteligente, saber lidar com essa emoção. Você não permite que a raiva dele te deixe com medo. Você não permite que a raiva dele te deixe com raiva. Sabe, inteligência emocional é o que eu falei agora. Bagunça o meu jardim, mas não toca na maçaneta da minha porta. Pode vir com tudo. Não vai me tirar do eixo. Ô, Igor, Pode falar. você usou um termo aí que me chamou a atenção. Você falou sequestra as amígdalas. Qual que é a relação das amígdalas com as emoções e o córtex ali? Parece que é o córtex frontal do cérebro, né, que comanda também um pouco das emoções. Parece que isso tem alguma relação, né? O controle das nossas emoções e essa correlação com a amígdala, né? Tem alguma coisa a ver? Na verdade, o córtex frontal, a gente vai até falar um pouquinho disso lá na frente, nos egos, ele é o responsável pela razão. O córtex frontal é o da razão total.
Quando a gente fala da emoção, aí a gente entra no sistema límbico, e a amígdala, ela vai estar mais ou menos lá próximo da nuca, mais para baixo ali. Essa expressão, né, criada por Daniel Goleman, uma do sequestro das amígdalas, ela tem sim uma relação, e a gente fala sequestro por quê? Acontece uma reação química ali, que é como se a pessoa ela apagasse. É como se ela saísse de si. Sabe aquela, já viu uma situação onde a pessoa ela faz uma coisa? Imagina uma pessoa que ela comete um crime, cometeu um crime no acesso de raiva que ela teve, de repente ela olha para aquela situação e fala: caramba, o que foi que eu fiz? Meu Deus, o que foi que eu fiz? O que é isso? São aquele pequeno momento que acontece como se desse um... E aí eu não vou explicar tecnicamente agora dentro desse... Aí a gente vai falar já um pouco da neurociência, né? Uhum. E isso gera um apagão. É como se ela cortasse uma passagem ali da razão, né? Daquilo como é que fala? Da consciência, como se ela cortasse esse momento de consciência da pessoa. Então a pessoa ela tem um apagão ali, ela comete um ato e depois ela às vezes nem lembra o que ela fez. Então a gente fala sequestro das amilas, né? Quem já ouviu falar aí Legal. na expressão diarreia cerebral? Quem já teve a diarreia cerebral com o chefe ali? Descarregou um monte de coisa assim, do jeito que você fala assim: meu Deus, o que eu fiz? Vou ser demitido e agora? Processo de raiva. É mais ou menos isso. Você pode falar assim, agora você pode colocar essa desculpa aí. Se acontecer Legal. isso, agora você fala assim: não é nada pessoal, foi apenas o sequestro das amígdalas. Pode usar essa desculpa Oh, aí, né? Pode usar essa desculpa aí. Sueli tá querendo falar, fala, Sueli, fica à vontade. na verdade, é uma contribuição. A sua fala, Igor, me fez lembrar de uma frase de Shakespeare, na verdade, dentro de um texto que ele traz, que diz assim: se você está com raiva e você tem o direito de estar com raiva, mas isso não te dá o direito de ser cruel com as pessoas. Então, você pode sim, né, claro, ter os sentimentos, mas tem que tomar um cuidado, né, e eu acho que envolve um pouco de inteligência emocional, até onde eu acabo extrapolando isso e externando para as pessoas ali que estão próximas. Perfeito. Exatamente isso. Esse é o saber lidar com as emoções. Você vai sentir, mas o que você faz com isso depois é responsabilidade sua. Exatamente isso. Muito bom. E aí o que acontece, gente? Ainda desse exemplo falei, né? Você pode vir com tudo para cima de mim, você não vai me tirar do eixo. Sem entrar no mérito, né? A pessoa, como assim, vai esbravejar e gritar? Mas se isso acontece e você é a pessoa mais equilibrada emocionalmente, o que acontece? Um líder raivoso, um cliente raivoso, ele desequilibra a pessoa. Aí a pessoa ela fica com raiva, ela fica triste, ela fica com medo. Das 6 horas, ela vai para casa e desconta tudo na família. Um monte de coisa que aconteceu lá dentro da empresa, seja com o chefe, seja com um cliente, falta de inteligência emocional. É você pegando a raiva, a emoção daquela pessoa, absorvendo para você, porque você não sabe lidar com isso, com a emoção do outro, porque talvez você não fez um treinamento de inteligência emocional, você não trabalhou o seu desenvolvimento. E aí você chega em casa e faz o quê? Desconta tudo em cima da sua família. E aí, se o seu filho, se a sua esposa, se eles também não têm essa inteligência emocional, o que acontece com eles? Você começa a destruir psicologicamente o seu relacionamento familiar. Começa a criar crenças, e aí já estou entrando em outra cerne, né? No seu filho ou na sua esposa, por uma falta de inteligência emocional sua ou por uma falta de desenvolver isso. Permitir que o descontrole emocional de uma outra pessoa descontrole você também emocionalmente. Inteligência emocional é você conseguir se blindar disso e saber lidar com a raiva, com a emoção do outro, que muitas vezes, a maioria das vezes, não tem absolutamente nada a ver com você. Não é pessoal. É sobre a própria pessoa, a raiva dela. E, como bem disse, né, o fato de eu estar mal ou de eu estar com raiva não justifica, eu não tenho o direito de
passar isso, despejar isso em cima de outra pessoa. E aí, Igor, as pessoas vivem, no dia a dia delas, elas vivem as suas próprias tempestades, né? E a gente que está no entorno, a gente escolhe se a gente adentra aquela tempestade ali ou não, né? Exato. E isso é muito comum no ambiente de trabalho, né? É tudo muito dinâmico, é pressão, e a pressão é normal, né? No ambiente de trabalho, eu acho que a tensão, que é algo que é negativo para o ambiente de trabalho, pressão é algo inerente mesmo ao ambiente de trabalho. E muitas das vezes as pessoas, diante dessas pressões e com pouca inteligência emocional, acabam transferindo esse misto, né? Esse mix aí de sentimentos e sensações, dentre eles a raiva, o rancor, o ódio, acaba transferindo para quem está ali perto, né? E quem está recebendo isso, muitas das vezes tem a opção de escolha também, né? Se eu adentro ou não a tempestade daquela outra pessoa, né? Exatamente. Tudo vai depender de qual nível de inteligência emocional que aquela pessoa tem para lidar Exato. com essa emoção que você está exterando para ele, né? Principalmente quando a gente fala do líder, né? O líder é muito cobrado em relação a isso. Então, se você é líder, é importante você perceber as emoções dos seus liderados. Daniel Goleman fala, né? Grandes líderes lidam com as emoções. Então, você está, seu coro está com raiva. Caramba, preciso ir lá, eu percebo isso, preciso lá conversar com essa pessoa para direcionar essa raiva dele para algo positivo. Preciso lidar com isso. Caramba, o funcionário está triste. Preciso conversar com essa pessoa para ajudar a resolver isso. Tristeza é energia baixa, ou ausência de energia. Uma pessoa com energia baixa, ela não produz. Então, preciso dar atenção para isso, conversar com essa pessoa, tentar ajudar ela a resolver isso, para elevar essa energia dela, para que ela possa voltar a produzir. Então, essa percepção é muito importante, né? E aí, daqui a pouco, a gente vai falar um pouco sobre isso. E o quinto pilar é só mais para constar, não vai dar tempo da gente entrar nele, sobre isso aqui, por causa do tempo. Mas um dia, de repente, a gente pode falar sobre isso. Tem outra palestra, talvez, só sobre isso, um workshop que fala só sobre isso. Tá? E o quinto pilar é o seguinte. Vou passar aqui. Tem espaço para uma segunda sessão ainda, fica tranquilo. Opa! O quinto pilar é o seguinte: pessoas emocionalmente inteligentes, elas não terceirizam a sua motivação. É sobre você ser o responsável pela sua motivação. E isso aqui é muito comum, mas talvez o que a gente mais vê, né, por aí, não dentro das empresas e fora delas, são as pessoas motivando, querendo ficar motivadas pelo outro, terceirizando a sua motivação, né? Eu não sei se tem alguém de RH aí, não? Tem, nós somos RH. Olha aí, ó. Então, o que deve ter de funcionário querendo que o RH crie estratégias motivacionais para a pessoa ficar motivada não deve ser brincadeira, né? Então, pessoas que terceirizam, pessoas que não terceirizam sua motivação, elas não ficam nessa expectativa. O RH cria uma estratégia aí para me motivar, para eu ficar motivado. É claro que o RH cria, né? O RH é estratégico, ele cria. Apesar das pessoas acharem que o RH tem que fazer gestão, né? O RH é estratégico e realmente cria essas estratégias motivacionais. Só que a pessoa tem que entender que por qualquer coisa que seja feito, por mais que seja linda e maravilhosa, se a pessoa não tomar a decisão de se motivar, não vai. Ela não vai e ela coloca a culpa em quem? Em quem criou a estratégia. Ela sempre vai depender de fatores externos para conseguir ter motivação, né? É a pessoa que sempre precisa do pedestal, né? O pedestal, ele é um grande risco para a nossa vida mesmo. A gente sempre vai depender de uma aprovação de outrem, né? As nossas atitudes sempre vão depender dessa aprovação. Isso é um grande risco, né? Toda a nossa motivação, ela está dentro da gente, né? A gente não precisa de depender dessa aprovação dos outros que estão no entorno, né?
Exatamente. É o lance da automotivação, né? Exato. Pessoas automotivadas, elas sabem elas trabalham dentro dela aquilo que elas entendem que é a sua própria motivação. E as pessoas que terceirizam, elas ficam esperando ali o seu marido, a sua esposa fazer alguma coisa legal para ela ficar motivada, né? Quem Olha, nunca criou uma expectativa no marido, na esposa aí para poder se você tá animar, bonito hoje, para você ficar tá motivado? bonita, você tá cheirosa, né? Ao invés de ir lá, poxa, eu vou dar um capricho aqui para me sentir bonito, para minha autoestima elevar, né? Sem depender da aprovação de quem tá ali, né? É Quem muito nunca criou comum. expectativas no governo? Ah, não, o governo tem que fazer isso ou aquilo para poder ficar motivado. Se não faz, e agora? O que vai ser da minha vida? Não pode. Exato. Então, quando você terceiriza a sua motivação, você está colocando a responsabilidade da sua vida na mão do outro ou na mão, principalmente, aí de fatores externos. Como eu disse, pessoas motivadas, elas sabem quais são os motivos que ela tem internamente para se automotivar e ela trabalha isso nela. Então, se você é uma pessoa que qualquer coisa que acontece, vou mandar pancada agora. Se você é uma pessoa que qualquer coisa que acontece, você fica todo desmotivadinho, desculpa, mas você não tem inteligência emocional. Né? Talvez você precise trabalhar isso dentro de você, fazer um treinamento de inteligência emocional, desenvolver isso aí. Porque se você é dependente, por exemplo, do seu chefe, se você é fiel, você fica. Se o seu chefe não é fiel, você fica dependendo dele para se motivar. Eu passei muito isso, né? Já vi muito isso de empresa. A pessoa ela quer se desenvolver na carreira, mas ela fica esperando o chefe dela chamar ela para uma conversa. Fica esperando o chefe dela dar uma promoção para ela. E ela fica lá, esperando. E se isso não acontece, a culpa dela não crescer é de quem? É do chefe. Ela vai lá falando outras coisas. Então, pessoas altamente motivadas não dependem dos outros para fazer o que precisa ser feito. Então, se você ficar dependendo do governo para ser motivado, vai ficar desmotivado. Ficar dependendo dos seus maridos para ser motivado, vai ficar desmotivado. Então, faz uma autoavaliação aí. Se você acorda aí segunda-feira com muita vontade de trabalhar, inteligência emocional. Parabéns. Você é uma pessoa motivada. A semana tem 7 dias. Se você só fica feliz, contente 2 dias da semana, Sábado e você precisa domingo. rever sábado e domingo. Às vezes não é nem 2 dias, né? Às vezes é um dia e meio, porque na metade, no domingo à tarde, a pessoa já começa a dar aquela desmotivação. Então, se você fica feliz só 2 dias da semana aí, então talvez você já está. Você não tem inteligência emocional, você seja uma pessoa desmotivada. Precisa rever isso aí, trabalhar isso daí. Uma pessoa automotivada, uma pessoa inteligente emocionalmente é assim: segunda-feira, sua linda. Segunda-feira, sua maravilhosa. Né? E dá para chegar nisso aí. Então, se você é pessoas altamente motivadas, segunda-feira talvez seja aí o melhor dia da semana delas. Não é fácil, né? Mas é fácil. Mas é possível, porque acho que vai na contramão da maioria, né? Na contramão da grande massa aí. Tá? Mas dá para buscar isso aí. Talvez você vai ter que fazer um curso de inteligência emocional para desenvolver essa habilidade, né? Mas vamos trabalhar agora esses 4 primeiros pilares aqui, que é o reconhecer as próprias emoções, saber lidar com essas emoções, reconhecer e saber lidar com as emoções dos outros. Bom, toda vez que alguma coisa não vai indo bem na sua vida profissional, na sua vida pessoal, provavelmente um desses 5 estados de ego está ficando aí um pouquinho mais exacerbado. Ele está ficando um pouquinho mais forte aí dentro de você. Então, por exemplo, tem pessoas que quando vem um desconforto, vem um problema, vem uma dificuldade, ou passa por uma grande adversidade na sua vida, tanto no pessoal quanto no profissional, ela aciona um desses estados de ego, que a gente chama aí de pai crítico. E é importante dizer o seguinte, talvez alguém já conheça alguma coisa sobre estados de ego, mas esses nomes, pai crítico, criança livre, adulto, pai amoroso, que a gente está vendo aí, criança adaptada, são só nomes. São só nomes para os estados de ego. Não tem nada a ver com
o pai, o filho, a criança, tá bom? Só para a gente esclarecer isso aí. Então, um adulto, ele pode navegar no estado de ego da criança livre, a criança pode estar no estado de ego do pai crítico, e assim por seguinte. Foi só um nome dado para esses espaços de ego. Isso aí são traços comportamentais, então seria assim, não... Ora, o meu ego converge mais para uma criança livre, uma criança pirracenta, seria isso? O pai amoroso, o que seria? Uma pessoa muito paternalista? Explica isso melhor para a gente, os Isso. conceitos. Não, vou entrar em cada um deles. Nisso aí. Ah, tá, ótimo. Boa. Desculpa aí. Vou entrar em cada um deles. Valeu. Não está errado o que você falou, mas tem o lado positivo também de cada um deles. É o que a gente vai explorar um pouquinho agora. Vou até dar um exemplo aqui. Então, vamos entrar aqui no pai crítico. Aí. Então, o pai crítico, por exemplo, aqui. O pai crítico, o estado de ego, né? O pai crítico, apesar da imagem ali fez um pai com um filho ali, mas só para ilustrar, mas o estado de ego pai crítico. Quando você percebe que você está nesse estado, geralmente você usa palavras como você pare, não, ridículo, está errado. Palavras de autoritarismo, você não é capaz, né, que são palavras destrutivas emocionalmente, podemos falar assim. O tom de voz é mais ríspido, é mais cortante, é uma postura rígida, ereta, tensa, mas é aquela tensão de partir para o ataque, né? Aquela tensão de raiva. Até porque o pai crítico, ele trabalha muito esse sentimento da raiva. O pai crítico, ele é muita raiva que acaba vindo dentro dele. Então, ele critica tudo. Eu vi aquela pessoa que só critica, mas não entra em ação? Se você passar por um momento desse, você já pode ficar, estou no pai crítico. Só que o pai crítico... Hein? Não, aí a pessoa faz a própria reflexão. Estou vivendo aqui o ego do pai crítico, né? Do pai crítico, exatamente. Estado de ego do pai crítico. Estado de ego do pai crítico. Então, não existe estado de ego bom ou ruim, tá? Esse é ruim e aquele é bom. Existe o ego, o estado de ego mais adequado a determinada situação. E aí você saber usar isso nos momentos, e principalmente dentro do lado positivo que cada um tem, é o grande segredo. Então, o pai crítico, né, ele critica tudo. E quando ele critica muito, ele não entra em ação. Ele fica ali criticando, e não entra em ação. Então, talvez eu estou te dando vocês aqui, pensar, porque a gente navega nesses estados de ego. Né? Então, talvez você identifique alguma situação que você esteve... A gente se identifica em alguma situação que a gente esteve nessa condição. E aí ele reclama do chefe, reclama do produto, reclama do cliente, reclama que paga a conta, reclama. Todo mundo é um problema, menos ele. Estado do pai crítico extremo. Toda vez que acontece alguma coisa na vida pessoal ou profissional, e você fica, na sua vida pessoal ou profissional, e você fica reclamando e não entra em ação, importante dizer isso, não entra em ação para resolver esse problema, você está usando o pai crítico. Só que você está usando o pai crítico, talvez, de uma maneira errada. E é possível usar o pai crítico de uma maneira positiva. Porque vamos entender que a raiva, ela é um sentimento que pode ser usado tanto para o mal como para o bem, porque raiva é energia alta. Raiva é energia alta. Então você pode usar a raiva para fazer acontecer. Pode usar a raiva para resolver problema. Eu passei um tempo no exército e fazia ordem unida, treinando exaustivamente para a formatura, e eu vi que o pessoal já estava possesso. Ele falou, mais uma passada. E eu falava assim, faz com garbo, né, com leveza, bonito, mas se você tiver, entre aspas, puto, bravo, com raiva, faz com raiva, então, que vai dar certo também. Porque você queria energia, né? Queria energia, vibração da pessoa ali. Então faz com raiva que vai ficar bom também. Aí, Igor, existe até aquele termo que é muito popular aí nas redes sociais, né? As pessoas postam foto na academia, né? Hoje eu vim para a academia na força do ódio, né? Eu acho que
É um pouco disso aí, né? É um bom exemplo isso aí, né? Exatamente. Matou a charada. Isso Falou que foi aí. na raiva. Fui na raiva para academia hoje. A Mais ou menos. diferença incide em como realmente você canaliza essa raiva, né? Não quer dizer que a raiva é um sentimento totalmente ruim, né? Ela, Exato. Você é em que vai algumas direcionar. Exatamente. Como você canaliza a sua raiva? Olha, Isso. a pessoa tá me talhando sangue aqui para me fazer algo. Então tá, agora com raiva eu vou me debruçar sobre isso aqui e vou resolver. Mas sendo também, talvez a pessoa não tem culpa e você talvez tem que se controlar e não transmitir a raiva pura para ela, né? A raiva negativa, né? Digamos assim. Isso. Se você despejar em cima dela, aí você está usando, Não tá como você usando a disse, né, o inteligência negativo. emocional, né? O ódio. Exatamente. Aí é a falta de inteligência emocional. Você É, testa os amigos. exato. Aí um outro exemplo bom aí, ó. O que a pessoa faz muito, né, no pai crítico? Se pegar essa raiva, levar ela para a boca para ficar reclamando, brigando, é o que a gente falou agora, é pegar essa raiva e transformar ela em ação. Pegar toda essa energia da raiva e transformar em ação. Né? É mais ou menos isso aí. Opa. E aí a gente vai para o pai amoroso. O pai amoroso é maravilhoso. O pai amoroso, palavras de afago, você é capaz, eu gostei, muito bom, vai em frente, você vai conseguir, é assim mesmo. Tem aquele tom de voz mais protetor, mais suave, mais aconchegante, né? Uma postura mais protetora, envolvente, está sempre com um sorriso cativo no rosto, aquele olhar de aprovação de A tudo. Eliana levantou a mão, Eliana? Acho que Não, foi sem querer aqui. foi sem querer. Ó, foi. Tranquilo. Valeu. Escorregou o notebook na mão aqui. Tranquilo. Beleza. Só que o pai amoroso, ele também, assim como o pai crítico, você pode usar ele corretamente, pode usar ele da forma errada. Não tem estado do ego bom ou ruim, como eu falei. Mas cada estado do ego tem o seu ponto que você pode canalizar de forma negativa e de forma assertiva. E tudo vai depender muito de como é a situação, de como você se adequa para cada situação dessa. Então, tem pessoas que elas têm um pai amoroso muito alto, um estado de ego do pai amoroso muito alto. Então, é interessante porque o pai amoroso ele fala assim: nossa, você é capaz, eu disse lá, né? Foi muito bom. Só que imagina uma reunião que seja onde esse pai amoroso está nesse estado de ego e ele precisa se impor dentro dessa reunião. Ele precisa se posicionar. Não seria a palavra, não seria nem se impor, né? Ele precisa se posicionar. Precisa colocar uma ideia. Precisa colocar um projeto ali dentro dessa reunião. E aí, se ele entra nessa atitude negativa, do medo, da tristeza, com essa energia baixa, a tendência é entrar em lamentação, em submissão. Ele fica ali, aí as pessoas não deixam falar, e aí a pessoa se omite, aí a reunião acaba, ele não apresenta ideia, não apresenta o projeto, que coloca naquela submissão, alguém falou mais alto ali, já se retrai, já se recolhe. Porém, o amoroso é muito bom, porque se usado de uma maneira correta, ele tem essa capacidade, talvez, de usar ali, de meditar sobre as situações. Caramba, isso aqui, será que eu posso fazer melhor? Ou como que eu posso trabalhar com esse pai crítico? Vamos falar depois, né, desses embates, pai crítico, pai amoroso. E aí o pai amoroso ele tem também uma capacidade de negociação muito forte, porque ele vai envolvendo, ele consegue puxar, conversar, tá, um pouquinho aqui, vai levando e consegue, às vezes, uma melhor negociação. Então, o cuidado aqui é esse lado de submissão. Uma pessoa falou mais alto, já dificuldade de se impor, de expor ideias, né? Essa forma negativa de se usar aí o ego do pai amoroso, da submissão.
E outra, ele, muitas vezes, tem um lado bom do pai amoroso também, que ele não gera conflito, né? Apesar de eu dizer que conflito é bom, sempre digo que conflito é bom, o embate, as pessoas partem para a agressividade, é ruim, mas o conflito ali, a divergência de ideias, não é bom. E o pai amoroso, o bom é que ele não gera conflito. E ele não gera conflito, mas depois ele fica lá se lamentando. Caramba, eu queria ter falado isso, não falei. Ele fica chateado, ele fica frustrado. Poxa, por que eu não falei isso? Por que eu não me impus naquela reunião? Então tem esse problema aí. Tem um medo, vem uma tristeza. Mas tudo bem. E aí a gente vai passar agora para a criança livre. Eu acho que para o meu só invertido. A criança livre, você falou, tem aquele lance da mais pirracento, né? Pessoa pirracenta. Na verdade, a criança livre é aquele estado de ego mais espontâneo. Opa, eu quero, não quero, se não quer, quero, gosto, tá tudo bom, maravilhoso, vamos se divertir. Aquele tom de voz alta é aquela pessoa mais comunicativa, né? Se a gente for levar lá para o... Não tem essa correlação, se for levar para os perfis comportamentais, é aquela pessoa comunicadora, espontânea, adora falar, está sempre brincando, tem essa postura mais solta, mais relaxada, mais espontânea, mais desinibida, está sempre sorrindo. E isso é maravilhoso, né? A alegria é muito bom. E a criança livre, ela navega muito, tem muito forte essa emoção, esse sentimento da alegria. Porém, um lado negativo da criança livre é a perda de foco. Então, em determinados momentos, a alegria é maravilhosa, é muito bom essa energia, né? Alegria é energia alta também. Mas existe um momento que você precisa ter foco, né? Você não pode estar brincando, perdendo foco, você precisa centrar, sério. Então, o ego da criança livre, no momento errado, gera essa perda de foco e também o sarcasmo, né? A gente vai falar lá na frente. Imagina um pai crítico numa discussão com a criança livre. O pai crítico ali, e a criança ali dando risada, naquela tirando farinha com o pai crítico ali. Pancada, confusão na certa, né? Porque ela acaba sendo sarcástica. Usa o sarcasmo e às vezes nem é a intenção usar o sarcasmo, mas faz parte desse ego, desse comportamento da criança livre. E como eu disse, ela usa muita alegria, toda essa leveza, essa energia, muito tranquilo. Mas olha que interessante que eu falei agora, né? A energia da alegria ela é muito parecida com a energia da raiva, porque é uma energia alta. Usada nos momentos corretos é maravilhoso. Nos momentos errados pode dar problema, né? Eu já vi casos de gerar até demissão, a pessoa usar a criança livre, fazer brincadeira na hora errada, no momento errado, com a pessoa errada. Então, é complicado. É muito bom, mas a gente tem que saber navegar dentro desse estado do ego da criança livre, para também não gerar problema. E aí, vamos lá para a criança adaptada. Quando a gente fala do estado do ego da criança adaptada, eu na minha infância acho que eu naveguei muito nessa criança adaptada, depois eu fui me desenvolvendo. Sou filho de militar, né? Filho de militar, então aquela postura sempre muito rígida dentro de casa. E é muito natural que quando a pessoa é muito cobrada, falando da criança, mas é a pessoa enquanto criança, não tem a ver com criança adaptada. A cobrança é muito forte, muito em cima, isso vale também dentro do meio corporativo, dentro do ambiente de trabalho, de um chefe com o seu liderado. Se a pessoa já traz esse ego muito forte, isso acontece também. Tende essa criança adaptada a ficar muito mais forte. A pessoa se torna um pouco mais retraída dentro do seu eixo. Então fica naquela assim, será que eu posso? Será que eu deveria? Existe sempre uma insegurança em volta disso. Por favor, não que pedir licença, por favor, a coisa não seja uma coisa boa, mas ela está sempre com um melindre, está sempre pisando em ovos, com medo de falar, de se posicionar. A criança adaptada, o medo e a falta de confiança permeiam sempre ali. Ela tem esse tom de voz mais sedutor, mais manipulador, mas também muitas vezes submisso, né? Está sempre falando baixinho, sempre encolhida, ali a postura de cabeça mais baixa, os ombros encolhidos.
E uma tensão que não é a tensão do pai crítico. O pai crítico é uma tensão de luta, de raiva. A criança adaptada é uma tensão de medo. É uma tensão de submissão em relação ao que está acontecendo. E aquele medo de paralisia. E aí, de novo, na criança adaptada, assim como nos outros, você consegue analisar isso para o lado positivo e para o lado negativo. Qual que é o lado negativo? É a paralisia. É a submissão. Então, meu Deus, estou com medo. Não vou. Não faço. Ô Igor, eu tenho uma pergunta Pode em falar. relação a esse estado de ego. Quando um líder ele tem uma postura mais autoritária, assim, né? Ele gera esse estado de ego entre os seus liderados, assim, deixa mais evidente entre os liderados esse estado de ego de criança adaptada. Sim. Isso é Se você tem dentro daquele time ali, ou aquela pessoa, aquele liderado, se ele já tem essa criança adaptada muito forte, imagina que esse gestor mais autoritário, ele está usando ali um pai crítico. Ok. Então você tem um pai crítico indo forte, a gente vai até fazer essa cruzada depois, indo muito forte para uma pessoa que tem o ego da criança adaptada forte. Ok. Qual que é a tendência? Desse ego da criança adaptada ficar mais forte ainda. De se tornar mais submisso. Ok. De causar paralisia, de causar essa submissão. A E um pessoa outro fica com ponto. medo de dar opinião, com medo de dar sugestão, com medo de falar. Isso, consequentemente, aumenta muito a questão de comando-controle, né? Sim, aquela do líder autoritário que tudo é ele que fala. É mais centralizador, mais total. controlador, manipulador, etc. Né? Okay. É o autocrático no extremo ali. Aham. Sim. Pode. Então, assim, pode reforçar muito a criança adaptada. Por outro lado, por que acontece alguns embates entre o líder e um liderado? Principalmente um líder com um pai crítico muito forte, nesse estado de ego. E aí você tem um líder pai crítico, que vai usar um pai crítico, e você tem um liderado que tem um pai crítico também muito forte. Consequência, embate. Okay. Vai dar um conflito dos bravos aí. Conflito, Quando você tem um liderado discutindo, aquele que gosta da reunião, que gosta de usar para fazer uma polêmica, discutindo com o chefe, pode ter certeza que os dois estão no pai crítico forte ali. Porém, o que a gente vai falar depois é exatamente quando a gente fala de um líder, né? Tá do assunto de ser liderança, mas quando você fala do líder, da inteligência emocional, esse líder ele vai ter que buscar o adulto desse liderado. Teoricamente, ele deve ser a pessoa com mais inteligência emocional dentro da discussão. Então, ele não pode ir para o embate. Se ele vai para o embate, pai crítico, inteligência emocional baixa. Ok. E aproveitar a oportunidade, temos alguns líderes aqui, né, na nossa reunião. Na reunião, não, né? Confundindo. Na sua palestra aí. Eu gostaria de saber a opinião de algum deles aí, né? Opa, Tô legal. vendo alguns aí. Como que isso acontece na vida de vocês? Se vocês velejam aí por esses estados de ego, como que é? Ou tem mais um desses aí mais evidente? Como que isso acontece aí com vocês aí? Abra a palavra aí para vocês. Senão eu vou escolher, hein? Eliana, Nayara. Escolher então, hein? O Beto tá aí, Lúcio. Neriberto é bom para falar, Su. Cadê Neriberto? Neriberto? Vai lá, Beto. Se a Nayara não foge, não, você também pode falar. Como que isso acontece aí na sua vida? A questão desses estados de ego? Você se enxerga em algum desses? Qual é mais evidente aí para você? Volta Tá, aí. isso aí, às vezes a gente passa, né, por vários momentos desse aí, né? Às vezes, dessa parte aí, da criança adaptada em palavras aí, às vezes, deveria, eu posso, né?
Às vezes eu falo alguma coisa que eu penso que às vezes incomodou alguém, peço desculpa, né? Ok. Postura, às vezes meio tensa, às vezes dependendo algum momento ali, cabeça baixa. A gente sempre, às vezes, em algum momento, a gente passa aí por algum deles. Ok. Tem aqueles momentos também que a gente fala assim, nossa, eu poderia ter falado, eu segurei um pouco, às vezes, para não criar um clima desfavorável, às vezes, dentro de uma reunião. Muitas das vezes a gente deixa a situação passar para, não sei se a palavra é ser resiliente, mas para a reunião, às vezes, ser mais fluida, né? Mas, às vezes, os conflitos são necessários, né? Ok. A gente Pessoal, evita conflitos. eu me enquadrei no pai crítico aí, depende muito do ambiente, sabe? Mas o pai crítico eu me vejo muito em casa com os filhos. Aí você traz para um ambiente de trabalho, você não se enquadra tanto no pai crítico, você já entra nessa criança adaptada, numa mescla de criança adaptada, né? Eu acho que esses estados aí vai de acordo com o ambiente que você está inserido, no fórum que você está discutindo, né? Ok. Ótimo. Bom, gostei da participação de vocês. Vocês chamaram o Neriberto aqui, mas ele teve que sair aqui um minutinho e já tá voltando. E tem, aí, Igor, tem mais um ainda, né? Tem mais um. E esse aqui, de novo, né? Eu disse que não tem um estado de ego bom ou ruim. Mas se a gente pudesse eleger um estado de ego que seria talvez o mais adequado, o central ali de tudo, esse estado de ego é o adulto. E aí a gente estava falando ali, pegando o gancho ali, falando do pai crítico, né, em casa, para a gente voltar um pouquinho, e aí vou pegar esse gancho e cair dentro do adulto. Eu, como eu disse, filho de militar, fui militar 7 anos. Não que isso seja um rótulo, né? O militar tem que ser assim, mas como as regras são muito rígidas, e eu acabei também no começo levando isso para dentro de casa com meus filhos. Então sempre tive um pai crítico também muito forte. E eu vejo que o meu filho hoje, eu já tenho mais de 5 anos que eu entrei de cabeça no desenvolvimento humano, depois de quase passar um burnout aí em 2016. E o meu filho hoje está muito na criança adaptada, demais. Eu não reconheço o que ele era mais novo, ele está com 14 anos hoje, e como ele é hoje. Então já tem algum tempo que eu estou trabalhando de forma contrária agora, mas é muito perceptível que hoje ele está muito nessa criança adaptada. A gente falou aí dentro da empresa, isso acontece também, e é interessante reconhecer isso, porque o que a gente traz de adulto é muita coisa daquilo que a gente vem também como criança, que só faz exaltar isso quanto adulto. E meu filho hoje ele tem a criança adaptada muito forte. Só que hoje, com o conhecimento eu tenho consciência de que essa criança adaptada dele é fruto do meu pai crítico exacerbado quando ele era mais novo. Mas o que é o bacana? O bacana é que a gente tem a oportunidade, com vocês que estão aqui, se você tem a oportunidade hoje de buscar novos conhecimentos, treinamentos, desenvolver isso e começar a fazer diferente. Se você entende que hoje está muito assim, você consegue começar a fazer diferente, buscar o equilíbrio. Trabalhar mais aqui no adulto. O adulto é uma pessoa extremamente, ele é mais questionadora. Eu falo que você é muito questionador. O adulto ele faz perguntas, ele faz muitas perguntas. Ele usa essas palavras por quê, como, será que convém? Você acha que está certo isso? Então o adulto, esse estado de ego do adulto, ele usa muitas perguntas. O tom de voz, ele sempre vai estar adequado, perdão, àquela situação. E como é a postura do adulto? É uma postura mais adequada a determinada situação. O adulto é aquela pessoa mais centrada, aquela pessoa que consegue ouvir. Como é a expressão? A expressão sempre de alerta, sempre de estar prestando atenção no que está acontecendo, ouvindo com a intenção de entender e não com a intenção de responder. Tem pessoas que estão ouvindo só esperando a primeira brecha para ela entrar com uma resposta e roubar a tua fala. O adulto ele está processando.
Ele está ouvindo, ele está entendendo, processando aquilo antes dele entrar com uma resposta. Pensativo. Mão no queixo. Gente, mão no queixo é bom. Pode usar a mão no queixo. Sabe aquela expressão aqui, ó? Quem já viu alguém na reunião assim, com a mão no queixo? Aqui, Igual, assim, igual o emojizinho do WhatsApp lá com a mão no queixo. Né? aquilo ali. Então, uma pessoa que você vê a pessoa na reunião aqui com a mão no queixo, ela está pensativa. Por N motivos. Pode ser que alguma coisa que esteja sendo falado ali, ela não está concordando. Mas ela não está pensando em criticar. Essa seria a postura do pai crítico. Ela está processando, tentando entender aquilo que está sendo falado, e se realmente ela não concordar, ela consegue fazer um contraponto ali, mais assertivo. Ô, Igor, Pode falar. você falou que se você já foi militar, né? Já foi do Exército, né? Sim. E o meio social empregatício, ele influencia nesses estados de ego de uma pessoa? Quando uma empresa, uma organização, uma instituição, ela tem uma cultura mais rígida, isso vai influenciar nos estados de ego das pessoas? Vai influenciar. Mas entenda assim, as pessoas elas já têm o seu status de ego, todos nós, ela tem aquilo mais aflorado, que é aquela carga que ela já traz da história dela ali, de casa, do convívio, ali. Mas o ambiente, ele sim pode, uma cultura de empresa, por exemplo, que você falou aí, pode exaltar isso. Pode exaltar o pai crítico, pode exaltar a criança adaptada. Se você tem uma cultura, geralmente startup, né? Eu participei do startup da Nissan, e geralmente o startup você precisa, às vezes, de um modelo mais de tem que fazer. Né? Hoje mudou muito isso. Era aquela linha do chicote ali, e muitas pessoas adoeceram naquele período. Porque, em geral, a liderança usava um pai crítico muito forte. De muita crítica, pouca ação, muita crítica a tudo. Crítica, 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 pouca ajuda. Então, a resposta é sim. O ambiente, a cultura, ela pode sim influenciar em aflorar, positiva ou negativamente, esses estados de ego, dependendo de cada situação. Ok. Show. E aí o adulto, né, ele vai usar o medo, a tristeza ou a raiva de forma positiva, para uma ação positiva. Ele consegue ter esse equilíbrio, ele consegue ter uma postura altiva. Ele é aquele mediador, ele sabe a hora certa de falar, e o mais interessante que a gente vai ver agora ele tem um nível de inteligência emocional dentro desse estado do ego ali alto. Toda vez, e aí depois eu vou dar uma dica de ouro aqui, né? Toda vez que você tiver numa situação de conflito forte, a gente vai falar sobre aqui como que você faz para você primeiro você trazer o seu adulto e depois você trazer a outra pessoa para o adulto dela. Porque adulto com adulto resolve. É assim? Adulto com adulto as coisas se resolvem. Se você tiver no adulto lidando com a criança, lidando com o pai crítico, lidando com a criança livre, não vai chegar no ponto comum. Vai estar conflito ainda. O conflito só encerra quando você traz outra pessoa para o adulto. Aí vocês conseguem resolver. E é isso que a gente vai ver aqui agora, de uma maneira muito simples. Então, esse sou eu, né? Veja dessa forma, né? Esse sou eu, quando você estiver olhando para a tela aí. E aquele é o outro. Imagina que você está nessa situação, você e o outro. A gente falou ainda há pouco. Imagina um pai crítico partindo para cima com tudo, na discussão de um pai crítico, de uma outra pessoa, você e o outro, os dois no pai crítico. O que vai acontecer com isso? Confusão, né? Embate. Tiro, porrada e bomba. Os dois com o ego elevado, muito forte, com postura. Lembra que o sentimento no estado do pai crítico é a raiva. Imagina duas pessoas com raiva numa discussão.
confusão. Imagina agora um pai crítico indo dentro de uma discussão, uma reunião, um embate, para cima de um pai amoroso. Então, se você está num pai amoroso, dentro daquele ponto negativo que eu falei, se você está usando ele da forma errada, essa pessoa vai montar nas suas costas, vamos dizer assim. No momento que você precisa fazer uma negociação, imagina uma negociação, você vai fazer uma negociação importante com um fornecedor, discutir uma reunião com um fornecedor onde você precisa fazer uma cobrança, não sei, uma situação, pensa uma situação assim, e você está no seu pai amoroso de forma errada, e o seu fornecedor está no seu pai crítico, e ele cresce para cima de você, e você precisava cobrar uma ação ali, e você já retrai, já não fala o que você deveria falar, e não resolve aquele problema. Então, o pai crítico em cima do pai amoroso, se o pai amoroso não usar o seu lado positivo, que é esse poder de negociação, que o pai amoroso no poder de negociação, no embate com o pai crítico, ele consegue conversar, conduzir e trazer esse pai crítico, talvez, aí para um diálogo, para uma conversa. Pai crítico com uma criança livre. Aqui também é confusão. Por quê? Como eu falei. A criança livre ela é muito espontânea. Eu sempre trago um exemplo aqui do meu filho, e esse foi uma lição muito grande que eu tive, e acho que serve para quê? Que quando eu cobrava ele mais forte, eu brigava com ele, então imagina eu, o pai crítico. Né? Coincidentemente, eu estou falando de uma relação de pai e filho, que você pode levar para qualquer situação ou área aí da sua vida, o exemplo que você tem. E aí eu fazia uma cobrança mais forte com ele para brigar, e ele começava a rir. Ele começava a rir. O que eu, no meu ego de pai crítico na hora, pensava? Ele está debochando de mim. O que eu fazia? Era mais crítico ainda. Brigava mais ainda, porque eu achava que ele estava debochando, fazendo pouco caso do que eu estava falando. E aquilo, na verdade, era só uma reação de nervosismo dele com aquela situação, que eu só fui aprender isso 2 anos depois. E aí eu comecei a mudar e entender minha atitude. Pode falar. Eu vivi isso com a minha filha, cara. Minha filha tem 8 anos. E recentemente, a gente chamando a atenção dela de uma forma mais ríspida, ela não consegue segurar, cara, o riso. E aí, você me trouxe até uma resposta, sabe? Porque a gente só aumenta a criticidade quando a reação da criança é dessa forma, né? E por ela ter 8 anos, e eu comecei a perceber isso. Ela não estava conseguindo segurar. Não era que ela estava debochando, era... Sei lá, eu não sabia reagir. Agora com o que você trouxe aí, eu comecei a entender melhor. É exatamente isso. E aí você vai criando uma criança adaptada muito forte. Porque a pessoa vai se tornando cada vez mais submissa àquela situação. Por isso é importante, quando você entende isso, e é bacana você trazer esse exemplo, e parabéns por falar isso aqui, porque você já traz o quê? Uma consciência. Falou, caramba, tomei consciência de uma coisa aqui agora, que eu já posso ir para minha casa e aplicar diferente isso. Isso vale para qualquer ambiente, dentro do corporativo, porque você vai lidar com pessoas, seja em nível hierárquico superior, inferior ou par. A gente lida com pessoas, e pessoas têm emoções. As pessoas navegam por esse estado de ego. Então, você aprende a reconhecer isso nas outras pessoas, você aprende a lidar, ou você começa a entender que aquilo que aquela pessoa está sentindo ou passando não é com você. Não é pessoal, não tem a ver com você. A pessoa está vivendo, às vezes, um inferno. Recentemente, numa empresa, teve uma outra discussão, um funcionário até que já foi embora, e ele ficou muito enfurecido com o desrespeito que houve da outra parte. Só que a outra parte estava passando tanto problema na vida dela, que só descontou tudo em cima dessa pessoa. A gente falou um pouco disso lá no começo. Só que eram 2 pai críticos. Aí acabou. Confusão. Então, bacana, porque a criança livre, na espontaneidade dela, ela pode ser sarcástica. Esse sarcasmo, ele pode ser consciente ou inconsciente. No exemplo que você deu... Qual que é o seu nome mesmo? Desculpa. Meu é Lúcio. Lúcio, o exemplo que você deu da sua filha, cara, eu não estava lá, mas eu imagino que uma criança de 8 anos ali, né, na inocência, ela vai estar ela tá fazendo aquilo de forma inconsciente, de maneira inconsciente. Mas se você está aqui, você é o líder, com certeza você já deve ter tido algum colaborador, funcionário, que foi sarcástico de propósito. Ou para tumultuar o ambiente,
para fazer um sarcasmo mesmo com a sua cara, mas dentro daquele estado que ele estava de um comportamento emocional. Às vezes não é nem por maldade, é o ego da forma da pessoa. Que quando você aprende a lidar com isso, você aprende a tirar essa pessoa da criança livre dela, levar ela para o adulto, porque adulto com adulto resolve. Então, se você estiver na criança livre, lembre que aqui é o eu, né? Eu estou na criança livre. De novo, e você vai conversar com um pai crítico, dependendo da situação, entenda que você precisa ir para o seu adulto. Se você ficar na criança livre, confusão. E aí a criança adaptada, é o que a gente acabou de falar agora. Um pai crítico para cima de uma criança adaptada, um estado de ego dentro de criança adaptada, no lado negativo, submissão. Submissão. Essa pessoa dificilmente ela vai conseguir reagir se vier um pai crítico muito exacerbado, muito forte, muito autoritário ali para cima dela. Mas ela lembra que ela também tem a capacidade de ter um tom de voz mais manipulador. No lado positivo, ela consegue usar isso. O medo. O medo é muito forte na criança adaptada. Mas o medo, no seu lado positivo, é aquele estilo assim, tô com medo, vou com medo mesmo. Eu vou com medo mesmo. Mas eu tô todo encagaçado. Coloca a fralda e vai. Eu não vou deixar você me paralisar. Então, uma criança adaptada que já trabalhou um pouco isso e tem esse lado positivo, ela consegue usar essa parte do medo, encarar o medo, para ela conseguir depois trazer esse pai crítico para o adulto dela. E aí, quando eu tenho um pai crítico para o adulto, mas lembra, né? Eu falei isso aqui agora, vi que eu falei o errado aqui. Por quê? Você não vai levar uma pessoa para o adulto estando você na criança adaptada ou estando você na criança livre ou no pai crítico ou no pai amoroso. Você vai precisar ir para o seu adulto para você poder trazer a partir daí a outra pessoa para o adulto dela. E aí talvez você me pergunte agora, como que eu faço isso? Porque eu já estive numa discussão, já tentei, tinha um colaborador assim assado, eu conversava com ele, tentava, ele estava desordenado e eu precisei deixar para conversar no outro dia, porque às vezes é muito assertivo. Em casa, a discussão não vai. Como que eu faço isso? Primeira coisa, dá atenção para o pai crítico. Imagina que você está no seu adulto e vê um pai crítico sobre você. Primeira coisa é dar atenção. Deixa a pessoa falar. Escuta. Mesmo que a pessoa esteja sendo grosseira. Mesmo que a pessoa esteja falando o que ela não deve para você. Lembra? Você tem inteligência emocional. Você não permite que a raiva do outro te deixe com raiva. Você não permite que a raiva do outro te deixe com medo. Lembra lá? Bagunça o meu jardim. Pode vir com tudo para cima de mim, mas você não vai me tirar do eixo. Você tem inteligência emocional. Você sabe que o que é do outro, é do outro. Às vezes as pessoas entregam um presente de grego para a gente pega para a gente e fica com aquilo ali para nós. Deixa o outro com o que é do outro. Dá atenção para ela. Deixa ela falar. Ela precisa disso. O pai crítico precisa falar. Ele precisa estar no controle. Deixa essa pessoa falar. Depois, o que eu faço? Depois você vai começar a fazer perguntas. Quanto mais técnica for a sua pergunta, mais você vai baixar o pai crítico dessa pessoa até ela chegar no adulto. Por quê? Quando ela está nesse pai crítico muito exacerbado, ela está num estado emocional muito forte, no estado límbico. E o estado límbico não consegue responder perguntas. E aí, o que ela precisa fazer? O cérebro, inconscientemente, vai fazer o que para responder as perguntas? Vai lá para o córtex frontal. Vai buscar o lado da razão para tentar responder as perguntas. Isso é inconsciente. Quando você faz a pergunta, o cérebro capta a pergunta, ele quer responder. Ele vai buscar a resposta onde? Lá na razão. E aí, quanto mais perguntas você fizer, e quanto mais técnica e complexa for as perguntas, mais essa pessoa tende a ir baixando, abaixando, até que ela chegue no adulto. Porque aí, quando ela sai desse estado límbico, ela consegue dialogar. Chegou no adulto dela, vocês conseguem resolver o problema. Porque adulto com adulto resolve. Oi, Tá Igor. claro isso? Pode falar. Ótimo, tá claro. Deixa eu só fazer uma interrupção, se me permite,
Pessoal, Claro. como é que tá o horário aí para vocês? Está tranquilo? Porque eu tô vendo que o tema é muito rico, né? E depende de muito tempo. A gente marcou aqui até às 20h30. Aí, Igor, como que tá a questão da apresentação? Só por conta do horário do pessoal mesmo, Já se estamos todo mundo, encerrando. se todo mundo ficar de bem, a gente, né, fica aí mais um pouquinho aí, né? Vamos que vamos, tá? Aí é só para saber mesmo do horário da turma aí. Beleza. Beleza, maravilha. Tranquilo? Vamos seguir? Tá tranquilo, turma? Por Já mim estamos tá encerrando tranquilo, já. tá? Na Pra mim verdade, tá isso tranquilo. aí. Tá Maravilha. tranquilo, Thiago. Bora então. Vamos lá, Igor. Excelente. Aí, ó, já estamos fechando, né? E antes de eu fazer o encerramento, vou fazer contar uma história rápida aqui de uma pessoa altamente resiliente e inteligente emocionalmente, para fechar o último slide. A pessoa chama, não sei se alguém conhece a história dela, acho que Mary Jane. Mary Jane, acho que é isso mesmo. Lá dos Estados Unidos. Acho que ela tinha uma escola, uma escolinha. Isso é lá daquela época do apartheid nos Estados Unidos, toda aquela coisa do racismo, aquela bagunceira toda. E ela tinha uma escola. Essa escola ficava embaixo de uma árvore. E não tinha paredes, não tinha telhado, não tinha nada. Era só, acho que, algumas cadeiras embaixo dessa árvore. E ela dava aula para algumas crianças lá. E ela ficou sabendo que Henry Ford ia fazer uma visita nessa cidade. Me recordo agora que fala cidade, essa visita de Henry Ford. E ela tinha esse sonho de conhecer Henry Ford, porque ela achava que ele podia ajudá-la com essa escola. E aí o que ela fez? Sabendo para onde ele ia estar hospedado, ela foi até esse local para tentar falar com Henry Ford. E ela chegando lá na frente, ela foi barrada. Como eu disse, naquela época do apartheid, eles tinham aquela história na época, lá, aquela baboseira, tinha hotel para negros, tinha hotel para brancos. E o pai falou, não, você não pode entrar aqui. Esse hotel aqui é para brancos e tal. Uma pessoa sem nenhuma resiliência, talvez já ia ficar com raiva ali e brigar, mas é um absurdo isso, ou já ia ficar toda triste, desmotivada. Ai, meu Deus, não posso entrar, eu queria tanto conhecer a Henry Ford. Mas ela não. O que ela fez? Ela buscou uma outra alternativa. Então, acho que tinha umas escadinhas dessa de incêndio, não sei, só sei que ela conseguiu subir e acessar uma porta por uma outra área. E ela bateu nessa porta e foi atendida pelo mordomo do Henry Ford. Ele disse, o que a senhora está fazendo aqui? Ele falou, eu tenho uma entrevista com o Henry Ford. Ele falou, não, a senhora não tem entrevista com o Henry Ford. Quem marca as reuniões com o Henry Ford sou eu. E ela, muito confiante, eu tenho uma entrevista com o Henry Ford, preciso falar com ele agora. Muito segura, muito confiante de si. E Henry Ford escutou. E aí chegou, se aproximou da porta para falar com essa pessoa. Mas o que está acontecendo aqui? E ela explicou. Henry Ford, eu sou Mary Jane, não sei se está certo o nome, Mary Jane, eu tenho uma escola, eu preciso muito que o senhor conheça a minha escola. A gente precisa muito de ajuda nessa escola, eu queria que o senhor conhecesse o trabalho que a gente faz lá. Henry Ford, muito solícito, se comoveu com a situação dela, vendo também a confiança que ela estava ali, a emoção e a verdade, se prontificou a ir até lá. E ele foi até essa escola. Na verdade, chegou embaixo de uma árvore e ele perguntou, cadê a escola? Ele falou, a minha escola é essa aqui. A gente não tem paredes, a gente não tem teto. Nosso telhado é essa árvore aqui. E aí, Henry Ford fez uma construção, doou na época, acho que $20 mil. Hoje, talvez não seja muito, naquela época era muito dinheiro. E reformou toda aquela escola dessa mulher. Um final muito bacana e muito feliz. E qual que é a ideia? Uma pessoa altamente resiliente, que podia ter desistido, que podia ter só chorado ou não conseguir, mas não. Essa pessoa foi uma pessoa que partiu para cima para resolver um problema e teve êxito. Então, que tipo de pessoa que a gente é? O tipo de pessoa que parte para cima para resolver ou o tipo de pessoa que lamenta, chora e se conforma? Então, o que eu quero deixar para vocês? A partir de hoje, vamos combinar aqui. A nossa hashtag vai ser hashtag eu parto para cima. Vamos combinar essa hashtag aqui do nosso bate-papo aqui. Hashtag eu parto para cima. Quem que vai entender isso se você colocar na internet? Só nós.
Eu parto para cima para resolver os problemas. Né? Toda vez que você quiser esmorecer, você vai lembrar assim, opa, eu parto para cima, eu vou resolver esse problema aqui. Então, a partir de hoje, perceba o seu estado de ego. Perceba se você está entrando no pai crítico, na criança livre, na criança adaptada, e adeque o seu estado de ego à situação, para aquela situação que você precisa. Se chega o final de semana e você vai sair com a sua família, com seus filhos, vai brincar com seus filhos, criança livre, leve, solto, deixe a sua criança interior aflorar, é criança livre. Não vai para uma reunião séria agora com a criança livre, vai dar problema. Então, perceba o seu estado de ego e vai se adaptando. Perceba o estado de ego da outra pessoa. Lembra da empatia. Então, eu percebo o outro, reconheço a emoção do outro e eu consigo ajudar o outro. Ou eu não permito que essa emoção do outro me afete, que me destrua psicologicamente, porque eu sei lidar com isso, eu sei lidar com essa emoção. Vá para o seu adulto, perceba o seu estado de ego, perceba o estado de ego do outro, vá para o seu adulto e depois que você estiver no seu adulto, chame o adulto da outra pessoa. Como? Primeiro dando atenção e depois fazendo perguntas para essa pessoa. E o mais importante aí, navegue pelos estados de ego. Você não é um desses egos. Você navega por esses estados de ego e usa aquele mais adequado para determinada situação. Então, pessoal, deixa eu tirar aqui. Muito bom. Compartilhamento. Não quero... Você está querendo ver a turma aí, né? Saiu o compartilhamento, né? Saiu. Aí, maravilha. Eu queria aquela última tela lá dos contatos das redes, foi tão rápido, na hora que eu fui printar, mudou. Printa aí e cola no chat pra gente aí, Su, fazer um favor. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Fundo de tela de palestrante famoso aí, ó. Cadê? Compartilhamento. Eu achei que eu tinha parado de compartilhar, eu estou compartilhando ainda, né? Tá, na verdade é só o último slide lá. É, o penúltimo. O anterior a este, na verdade. Opa, esse é o primeiro. Esse aí. Esse. Maravilha. Bom, pessoal, espero que tenha, de alguma forma, contribuído, gerado algum tipo de reflexão e que vocês possam, de alguma forma, usar alguma coisa disso aí na vida profissional de vocês, na vida pessoal. Tá? Oi, Igor, a gente que agradece. De compartilhar um link depois para vocês poderem baixar lá o livro, né? O Executivo Blindado. Acabei não trazendo o link para já colocava no chat aqui, já ficava fácil, né? Tá, eu vou te chamar no WhatsApp aí. Vou pegar o seu WhatsApp aqui, vou te chamar aí, você compartilha o link comigo. Como que a grande parte das pessoas aqui são da Vale, né, da nossa organização, eu compartilho no chat, aí todos vão ter acesso aí. Aí turma, se sair do chat, não vai conseguir ter acesso ao link aí, do livro do Igor Victorino, que ele vai compartilhar com a gente, não, tá? E permaneçam aí nesse chat para eu poder compartilhar o link com vocês. Aí, Igor, gostaria muito, muito, muito de agradecer você aí, tá? Pelo tema, por trazer esse tema tão valioso e com tanta excelência, né? Com tanta clareza, assim, para todos. Conforme a gente falou no início, né? É de fato um tema que precisa tá muito evidente nas nossas pautas, mas também no nosso dia a dia, no nosso comportamento. Né? Inteligência emocional tem que transcorrer na vida da gente de uma maneira orgânica mesmo. Né? A gente
reconhecendo as próprias emoções, gerenciando elas, reconhecendo nossos estados de ego e se adaptando aos diversos cenários, contextos que a gente está inserido, né? Então, muita gratidão aí por você ter se prontificado aí, né? De noite, participar do Ikigai junto com a gente. E pode ter certeza, assim, pelo menos para mim, ficaram marcas muito positivas aí desse encontro nosso aqui, tá? Então, muito obrigado aí por tudo aí. Pode deixar que a gente vai te seguir aí no LinkedIn, vou te chamar aí no WhatsApp. E aí, turma, vocês acham que requer uma sessão, uma segunda sessão aí de inteligência emocional com o Igor aí, né? Quem sabe, né? Sabe fazer uns exercícios práticos aí. Quem sabe, né? Não, Muito excelente, obrigado, hein? seria muito Muito obrigado, bem-vindo. Thiago, O, quero seguir. o Obrigado ao pessoal Ikigai, aí que está à disposição aí, né? Ikigai tem Show. muito disso, tá, Igor? Parte 1, parte 2, parte 3, entendeu? Já Exatamente. fica aí o convite. Vai ser Muito sempre um prazer. obrigada. Foi um prazer estar com vocês aí. Obrigado por vocês estarem participando aí. A gente conseguimos fazer uma Vamos fazer foto uma aí, foto aí, pessoal? vamos Será que o colocar pessoal aqui vai no. se expor aí, abrir a câmera? Vamos ver, Pessoal, né? expõe a beleza aí, por favor, para nós fazermos Só uma foto tem gente, oficial. só tem gente bonita aqui. Vem, abra uma câmera aí, expõe a beleza, façamos uma foto. A nossa Inteligente fotógrafa emocionalmente, resiliente. não é? Boa, boa. Boa, Lúcio Igor. estudou comigo na época da escola, falava que eu era irmão gêmeo dele, né? Hein, Lúcio, aí? Rapaz, tinha mesmo, hein? Agora não tá aparecendo mais não, hein, irmão? Tá, não, tô mais bonito. Tá bem mais, bem mais. Não, o bacana é que eu estou aqui pedindo o pessoal abrir a câmera e a minha está fechada. É isso aí. Oi, Beth. A nossa fotógrafa oficial é a Elizabeth. Eu não lembro onde que vai para tirar a foto. Eu vou mandar. A câmera não estava fechada durante a palestra, não, né? Eu não estava me vendo. Eu printei. Não estávamos vendo você, não estávamos. Fica aí, turma, que eu acho que o primeiro print não ficou bom, não. Eu fiquei de boca não, aberta. Ti, é aquele formato bonito lá que a Beth sabe. Aquele bonitão, Beth. Pera aí, deixa eu pegar aqui então. Mudar cena. Formato juntos. Modo juntos. Isso. Coloquei, Ti. Tô tentando aqui, vamos ver aqui. Galeria. Vamos lá. Modo exibição. Modo juntos. Aí tem uma infinidade de opções aqui, tá? Mas eu coloquei nesse. Carro nesse aí, tudo. Vai ter que nós não estamos vendo. Não tá vendo essa tela, não. Eu vou printar aqui. Esse ficou até bonito. Não, compartilha, que aí nós já vemos e a gente congela o sorriso, Tia. É verdade. Lembrando que... Não é este não, é da aeronave. Vai ali em mudar cena. Cadê alterar cena? Não precisa isso daí não, hein? Isso, aí. Lá para baixo. Isso. Muito bem, Beto. Este aí, este da nave aqui. Isso. Chama Halo. Mas não mudou lá, não. Aplica, vê se vai. Botão, esse botão, isso. Tá inscreva-se. Ué, eu, hein? Ai, gente. estranho. Será que o problema é comigo aqui? Deu. Tenta isso. Vão. Não deu. Pessoal, sorriso congelado. Fala Pix aí. Aí. Muito bem. Oi? Tá todo mundo com a câmera Não. Não, Beth. Eu não posso, porque eu estou de folga em casa, então já estou daquele jeito. Eu também quero estar de folga, viu? Pessoal, lembrando que essa gravação aqui, vocês me verem. Eita! Essa gravação aqui vai para o YouTube, tá? A Beth vai fazer a edição e vai colocar no YouTube. O canal chama Ikigai Academy. E aí, caso vocês queiram transmitir para outras pessoas, acharam o tema interessante, que outras pessoas podem ver e tomar mais conhecimento sobre esse tema, fiquem à vontade aí, viu?
Então, muito obrigado pela noite de hoje. Muito obrigado, Igor Victorino. Parabéns aí pelo trabalho, Obrigado, pela gente. Se condução. fizer Viu? sentido, compartilha lá no seu Instagram, lá, hashtag eu parto para cima. Me marca lá. Hashtag eu parto pra cima. Boa, gente. Obrigado aí. Uma ótima noite. Um bom final de semana aí para vocês, viu? Muito obrigado aí. Valeu, Valeu. turma. Um Obrigado, abraço boa noite aí. a todos aí. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau. Esquece de mandar no link o livro, não.